بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم تسليم وبعد باب الاستتار في الخلاء وبسند المتصل منا إلى الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ثور عن حسين الحبراني عن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكتحل فليؤتر ومن فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن استجمر فليؤتر ومن فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن أكل فما تخلل فليلفظ وما لاك بلسانه فليبتلع من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن أتى الغائط فليستتر فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. قال أبو داود رواه أبو عاصم عن ثور قال حسين الحمياري ورواه عبد الملك بن صباح عن ثور فقال أبو سعيد الخير قال أبو داود أبو سعيد الخير هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. Estimados irmãos, falamos na lição passada o tema relacionado ao... Quem se lembra? A desaprovação de tocar a parte privada com a mão direita enquanto se purifica. Hoje vamos falar acerca de istitaru fil khala. É um hadith que contempla alguns outros masai que nós abordamos logo no início desse capítulo relacionado à purificação, que é optar por um lugar coberto quando se for preencher as necessidades fisiológicas. Um lugar onde as pessoas não têm acesso a ver a pessoa que está a se aliviar ou preenchendo as suas necessidades biológicas. Temos vários hadiths que Imam Abu Daud traz neste capítulo. O primeiro é o hadith que foi narrado por Abu Sa'id, narra de Abu Huraira radiyallahu anhu. Ele diz, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, man iktahala falyutir. Iktihal significa pôr surma. É um tipo de colírio, algo que se coloca no olho, um lápis, que chamamos de surma, um tipo de colírio. O profeta faz bem para a visão, faz bem para a vista. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam colocava nos seus olhos. E quando ele colocava, antes de dormir. Colocava surma antes de dormir. Algumas pessoas colocam surma ao sair de casa. Não é? Diz a sunnah. O profeta sallallahu alaihi wasallam punha antes de dormir. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, man iktahala, quem colocar este colírio, este surma, falyutir. Falyutir tem que fazer witr. Witr significa ímpar. Fazer de forma ímpar. Fazer, não é, em número ímpar. Não é? Por 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ou por outra, 1, 3, 5 números ímpares. Assim o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia, seguindo a sunnah. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, man fa'ala faqad ahsan, quem assim fizer, fez bem. Wa man la fala haraj, e quem não fizer isso, não há pecado. Não há pecado. O primeiro aspecto que nós entendemos é uma recomendação. O profeta sallallahu alaihi wasallam gostava de fazer números ímpares. Inna Allaha witrun yuhibbul witra. Allah é ímpar. É um número ímpar, é único. E Allah gosta de ímpares. Portanto, é uma boa evidência que você tem que ser números ímpares. Portanto,
O profeta sallallahu alaihi wasallam gostava também de fazer, gostava de números ímpares, porque o hadith diz: Inna Allaha witrun yuhibbu al-witra. Depois o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ. Istajmar significa usar pedrinhas para fazer estinja, para purificar-se. Quando não tem água, não tem papel higiênico, para você se purificar, pode usar pedrinhas. E aqui, quando se fala de pedrinha, a palavra pedrinhas se refere, são pedras que não têm ponta afiada ou ponta aguda, que pode causar algum dano. Portanto, aqui pode se referir a uma pedra rolada, aquelas pedras que têm as pontas, quer dizer, não é ponta quadrada ou uma ponta afiada, pedras redondas, que não causam qualquer tipo de dano. Portanto, Man istajmara, quem fizer estinja usando pedrinhas, o hadith diz falyutir. Falyutir significa deve fazer witr. Fazer witr é fazer número ímpar. Tinha um bai que entendia árabe, pegou um hadith desse, sempre que ele fizesse estinja, não é, com pedrinha, ele ia fazer witr, salat witr. Então, disse, bai, por que você sempre sai da casa de banho, mas vai fazer witr? Disse, não, porque o hadith diz, man istajmara falyutir. Quem usar pedrinha deve fazer witr. Então, ele passava a fazer witr. Então, vocês também aprenderam hoje, quando sair da casa de banho, não é? Usar papel higiênico, usar pedrinhas para se purificar, devem fazer witr. De fazer números ímpares. Ímpar. Sim, mas não witr no significado de falar do witr. Fazer witr. O alcance de falyutir. O hadith que diz para nós fazermos witr é o mesmo sentido. Não é? Fa'autiru ya ahl al-Quran. O hadith diz para fazermos witr. Então, este bai, como entendia muito bem o árabe, não é? Ele sempre disse, não, o hadith diz para fazer witr. Então, sempre que ele fez da casa de banho, fazia witr. Não é? Não é o alcance. Istijmar é uso de pedrinhas para se purificar. Então, o professor Sallam diz que faça número ímpar. وَمَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ. Quem assim puder fazer, ele fez bem. وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجْ. E quem não puder, também não há nenhum problema. Quer dizer, desde que o uso dessas pedrinhas sejam suficientes para se purificar. Usou números ímpares, tudo bem. Se o ímpar não é suficiente para purificar, então pode usar número par. Você não pode deixar de purificar-se e dizer, não, eu já parei no número ímpar. O hadith está claro. وَمَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجْ. E quem não puder, não há nenhum problema quanto a isso. Em seguida, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: وَمَنْ أَتَى الْغَائِطِ فَلْيَسْتَطِرْ. Esta é a parte do capítulo que estamos aqui a mencionar. وَمَنْ أَتَى الْغَائِطِ فَلْيَسْتَطِرْ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا أَنْ يَجْمَعَ كَثِيبًا مِنْ رَمْلٍ فَلْيَسْتَدْبِرْ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ بَنِي آدَمَ. Se alguém for a preencher as suas necessidades fisiológicas, então o que ele deverá fazer? Deverá optar por um lugar coberto. Deverá se esconder para poder preencher as suas necessidades de forma que ninguém consiga lhe ver. Ninguém consiga lhe ver. E se ele não tiver alternativa, não tem nenhum lugar que ele possa se ocultar, se esconder, então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, mesmo que ele tenha que juntar areia, fazer um pequeno monte de areia e ele dar costas àquele monte de areia, não é, para se proteger de quem estiver distante, de forma que não caia os seus olhares na parte privada da pessoa que está se aliviar. E o profeta sallallahu alaihi wasallam ainda diz: فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ بَنِي آدَمَ. Porque o Shaitan brinca com a parte privada do filho de Adão. Quer dizer, o Shaitan faz isso. Ele brinca, portanto, se a pessoa põe uma barreira, cria este monte de areia e dá costas àquele monte de areia, é como se estivesse a proteger, não é? De forma que
outros benefícios que o ulama menciona, você coloca essa barreira, este monte de areia, se soprar vento, você está mais precavido para que o vento não faça com que a urina, quando você estiver a urinar, o vento fazer com que a urina caia no seu corpo ou na sua roupa. Portanto, pelo menos nesta direção, você está precavido. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam aqui menciona da instrução, conforme o primeiro hadith que nós mencionamos, quando aquelas pessoas ou aquele grupo de indivíduos disse: olha, o vosso profeta ensina todos os aspectos, até a forma que vocês devem se comportar quando estiverem na retrete. Então, o sahaba disse: sim, o profeta sallallahu alaihi wasallam ensinou-nos tudo, quer dizer, a purificação ao mais alto nível e a questão de higiene ao mais alto nível. Portanto, este é o primeiro aspecto que Imam Abu Daud menciona neste capítulo, no que concerne a nos ocultar quando nós vamos preencher as nossas necessidades fisiológicas. O segundo aspecto é relacionado a coisas proibidas de usar para o istinja. O que é proibido usar quando nós fazemos istinja? Este é um hadith que foi narrado por Ruwayfi ibn Thabit. Ele narra de Shayban al-Qatbani, que relatou que Maslama ibn Mukhallad fez Ruwayfi ibn Thabit de governador, das partes baixas do Egito, queria referir aqui zona costeira. Fez ele de governador. E ele diz ainda que nós viajávamos de Sharik para Alqama, ou de Alqama para Sharik. Dúvida do narrador, era a distância ou as direções que nós viajávamos. Ruwayfi disse, qualquer um de nós pediria emprestado um camelo durante a vida de um sahabi, durante a vida do profeta sallallahu alaihi wasallam, pedia emprestado um camelo na condição de que se ele ganhasse algum espólio, ele iria dar metade ao dono do camelo. E além disso, um de nós, daquilo que recebia dos espólios, por vezes era uma ponta de uma flecha, por vezes era uma pena podia se referir à pena, quantidade de pena que se usava para vários fins, almofada, por aí em diante, até mesmo para fazer colchão. Portanto, algumas pessoas, dependendo do que eles ganhavam de espólios, eles partilhavam daquilo que eles conseguiam ganhar nas expedições que eles iam. Então disse que o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam disse para o sahabi que provavelmente tu vivas muito mais tempo depois da minha partida. Então Ruwayfi, que é o narrador aqui, o profeta sallallahu alaihi wasallam está aqui a dizer, portanto, diga às pessoas que se alguém de vocês, do Ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amarrar a sua barba ou usar um cordel ao pescoço para afastar o mau olhado, ou se limpar com excremento do animal ou osso do animal, Muhammad sallallahu alaihi wasallam está isento deste indivíduo. Fa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam minhu bari'un. Neste hadith, vários aspectos são aqui mencionados. Primeiro, no fim do hadith, que aquele que amarrar a sua barba, voltando para o tempo dos árabes no Jahiliya, eles tinham hábito de amarrar a barba, Poderia ser por vários motivos. Hoje podemos até ver algumas pessoas amarram com elástico, outros amarram fazendo trança na sua barba. Então diz, aquele que amarrar a barba, o amarrar a barba era feito de várias formas ou com vários propósitos. Era como tratamento, era um certo tratamento que eles faziam. Outro aspecto, eles faziam durante a batalha, para mostrar a bravura na batalha. O terceiro aspecto, eles faziam como costume dos não árabes, que amarravam a barba. E o outro era, quem tivesse uma esposa, amarrava só com uma trança, para mostrar que tem uma esposa, e quem tivesse duas, amarrava fazendo duas tranças, para mostrar que ele tem duas esposas, quer dizer, é mais forte, tem mais capacidade, por aí em diante. E o número de trança aumentava de acordo com o número de esposas que cada um tivesse. O profeta sallallahu alaihi wasallam condenou essas práticas, que poderiam até estar ligadas com algumas práticas supersticiosas,
Então o profeta ordenou que fosse penteada a barba, para eliminar todos esses tipos de preconceito ou a forma de se mostrar a sua capacidade, aquilo que eram crenças que eles tinham. Este é um aspecto. O segundo aspecto é relacionado àquele indivíduo que aqada ou taqallada wataran. O que ele fez? Ele usa um cordel no pescoço para afastar o mal olhado. Hoje podemos não falar de mal olhado, um colar, um tawiz. Hoje as nossas irmãs, nossas mães, tias, colocam uma linha preta no pulso do bebê com um botão. Diz para evitar o mal olhado. Isso é proibido, é haram. Isto é haram. Está aqui o profeta sallallahu alaihi wasallam, فَإِنَّ مُحَمَّدًا sallallahu alaihi wasallam minhu bari'un. O profeta está isento deste indivíduo. Quer dizer, não faz parte do Ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A pessoa está a fazer shirk, porque aquilo não tem capacidade de afastar o mal olhado. O mal olhado afasta-se com palavras que exaltam Allah subhanahu wa ta'ala. Você olha para alguém, a admiração deve ser subhanallah, mashallah, Allahu akbar. Isto corta o mal olhado, não é? La hawla wa la quwwata illa billah corta o mal olhado. Coisas do gênero, não é uma linha preta. Mas não, mas isso nós somos africanos e nós não podemos esquecer as nossas origens, nossas tradições. Nós não temos essas, nós somos muçulmanos, africano, asiático, europeu, americano, quem for. Nós somos muçulmanos. E o profeta sallallahu alaihi wasallam aqui nos ensina. O profeta aqui nos ensina, seja um tawiz que vai te proteger. Que a criança que nós colocamos, aquela criança, existem anjos a proteger a criança. Se você coloca aquilo, essa criança fica desprevenida, não há nenhuma proteção, fica desprotegida. Você deve proteger a criança ao acordar, ao anoitecer, de manhã e à noite. Recita os 3 kuls, sopra na criança, recita u'idhuka ou u'idhuki bi kalimatillahi tamat min kulli shaitanin wa hamma wa min kulli ainin lamma. Esse é o hadith. Ibrahim alayhi salam fazia isso para os seus filhos. E o profeta sallallahu alaihi wasallam também, ao fazer disso, este era o ruqya que Ibrahim alayhi salam fazia para os filhos. E é o que nós temos que fazer para as nossas crianças. Este dua fala da proteção do mal olhado. Não é você amarrar o teu tawiz, não é? Amarrar no braço, amarrar no pé. Algumas pessoas, quando nós falávamos isso, tiraram do pescoço, mas amarraram no braço. Daqui já não se via no pescoço, amarrava no braço. Você descobria sempre que você desse um abraço a ele. Quando você encostasse a mão, você vai, o que é isso? Não, isso não sabia justificar. Quer dizer, ele tirou de um lugar e pôs em outro lugar. É grave, não é? É grave. O profeta, este hadith deixa-nos claro. Para colocar um cordel ou um tawiz no seu pescoço, o hadith fala claramente: man allaqa tamaim ou tamima faqad ashrak. Aquele que colocar um tamima, que é tawiz, cometeu shirk. Claro, hadith claro. E o profeta sallallahu alaihi wasallam também disse, o hadith nos informa para a pessoa não usar excremento ou osso de animal para se purificar. E quem assim fizer, esta parte do hadith também menciona que o profeta sallallahu alaihi wasallam está isento dele. Outras narrações que Abu Daud mencionam com o mesmo significado, e o último vem de forma mais clara a narração de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Ele diz: Qadima wafdul jinn ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Uma delegação de jinn veio ao encontro do profeta sallallahu alaihi wasallam. Delegação de quê? Jinn. Um grupo de jinn veio ter com Nabi. Nabi era Nabi de jinn também. Rahmatan lil alamin, الثقلين الإنس والجن يا معشر الإنس ويا معشر الجن والإنس.
onde Allah fala, ou humanos e gênios, jinns, estão todos aqui. O profeta Muhammad era também Nabi de jinn. Havemos passar aqui hadith, onde o profeta estava com o sahaba Abdullah ibn Mas'ud, este mesmo narrador, e o hadith é de Abdullah ibn Mas'ud, onde ele diz: eu saí numa noite com o profeta sallallahu alaihi wasallam, numa noite escura, e caminhamos para um lugar distante, e o profeta depois disse para eu parar no lugar, e ele desenhou, pôs uma limitação no chão, fazendo, não é, marcando o pé com a sua mão, fazendo uma circunferência, e disse: você tem que ficar aqui dentro e não sai daqui. E o profeta foi mais adiante e foi ter com os jinns, foi ter com os jinns. Surat Jinn, um grupo de jinns escutou o Coran, não é? وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ, está no Coran. Portanto, esta delegação de jinn veio ter com o profeta sallallahu alaihi wasallam. فَقَالُوا يَا مُحَمَّدْ, e disseram: ó Muhammad, inha ummatak an yastanju bi'azmin aw warathatin aw humama fa inna Allah ta'ala ja'ala lana fiha rizqan. قال فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. Então esta delegação de jinn disse ao profeta sallallahu alaihi wasallam: ó Muhammad, proíba a tua comunidade, a tua umma, a tua nação de se limpar com osso, ou excremento, ou carvão, porque Allah subhanahu wa ta'ala colocou nessas três coisas, não é, sustento para nós. É rizq, é alimento dos jinns. Os jinns alimentam-se dessas coisas, e que não usem, uma não pode usar essas coisas que é alimento para nós, usar como objeto para se purificar. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu, não é? فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. O profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu, não é, de se usar essas coisas para se purificar. Aqui neste hadith, assim como no outro, primeiro, o que podemos trazer como resumo: nós temos que procurar um lugar seguro, oculto, para preenchermos as nossas necessidades fisiológicas. E o segundo hadith indica-nos quais são as coisas permissíveis, ou por outra, quais são as coisas proibidas de se usar para nos purificar quando formos aliviar, quando estivermos a preencher ou após preenchermos as nossas necessidades fisiológicas. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê-nos compreensão, não é, desses ahadiths aqui mencionados. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.